Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre oração. Tempos atrás eu recebi um jovem aqui no meu gabinete e durante a nossa conversa, num determinado momento, eu perguntei para ele se ele orava para Deus, se ele conversava com Deus. E ele me respondeu que não. Eu fiquei bem impressionado porque era um jovem que frequentava bastante a igreja e eu perguntei para ele por quê? Por que tu não ora? Ele me disse que nunca tinha conseguido decorar nenhuma oração e que realmente quando pensava em orar não se lembrava de nenhuma. Será que esse também é o seu caso? Será que às vezes você até deseja orar, mas não se recorda de nenhuma oração? Bom, se hoje nós vamos falar sobre oração, talvez a primeira coisa que precisa ser dita é o que é orar. Orar nada mais é do que falar com Deus. Deus? Você está aqui? Oi! Preciso de ajuda! Você, durante os seus dias, conversa com muitas pessoas. Eu imagino que conversa com sua mãe, com seu pai, com seus amigos. Orar nada mais é do que conversar com Deus. Contar para Ele o que está no teu coração, contar para Ele as alegrias da tua vida, contar para Deus aquilo que está te fazendo sofrer, que te faz falta. Para você orar, você não precisa necessariamente saber uma oração de cor. É claro que é muito importante, como cristãos, nós conhecermos orações. Mas, acima de tudo, orar significa abrir o coração e conversar com Deus. Agora, como é que eu vou falar com Deus? Imagina, falar com Deus. Como é que você fala com as pessoas? Eu garanto que você não fala do mesmo jeito com a tua mãe e com os teus amigos. Especialmente aquele amigo mais chegado, mais próximo, a gente fala de uma maneira. Com os nossos pais a gente fala de outra maneira. E imagina agora que chegasse uma grande autoridade na sua frente, você tivesse que falar com essa grande autoridade, você falaria de uma outra maneira também. Se você deseja convidar um amigo para jogar futebol, você chega para ele e diz: "Ei, mano, vamos jogar uma pelada?" Agora imagina que você deseja convidar o diretor da tua escola para o teu aniversário, para alguma coisa. Você não vai chegar e dizer: "Aí, dire, vamos lá." Você vai falar de uma outra maneira. Não é verdade? Com algumas pessoas você simplesmente chega e abre o coração. Fala da maneira como você sabe. Agora com outras pessoas, às vezes você nem fala. Fica mudo, fica com vergonha, fica com medo. E ainda com outras pessoas você se obriga a falar, mas fala com toda reverência, com toda educação, fala cuidando as palavras. Bom, mas como é que você sabe que pode falar de um jeito mais informal com os amigos e de repente precisa cuidar um pouquinho mais quando fala com o diretor da escola ou com o chefe no trabalho? É porque você conhece o seu amigo e sabe exatamente como falar com ele, você conhece o seu diretor ou autoridade e sabe exatamente como falar com ela. Quer dizer, antes de falar com alguém, é importante que você saiba com quem está falando. Tá, mas e aí? Então como falar com Deus? Bom, você vai saber como falar com Deus na medida que você conhece Deus. A oração não é só um pensamento na nossa cabeça. A oração não são apenas palavras jogadas ao vento. A oração não é apenas aquilo que está dentro do nosso coração, algum tipo de energia. A oração, de fato, é algo que nós dizemos e que vai ser ouvido por Deus. Como escolher as palavras para falar com Deus? Nós precisamos saber quem é esse Deus. Quanto mais você conhecer Deus e mais conhecer o amor de Deus, tanto maior tranquilidade você vai ter para falar com Ele aquilo que está no teu coração. Bom, conhecer Deus é algo que a gente faz sempre que a gente estuda a palavra da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia ou ouvimos a pregação na igreja ou participamos de um estudo bíblico, nós estamos conhecendo cada vez mais o nosso Deus. E isso é um processo que leva a vida toda. Mas eu posso adiantar uma coisa para vocês.
Deus deseja que a gente ore, que a gente fale com Ele. O apóstolo João, ele escreveu em 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem pelo seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Para a gente poder entender um pouquinho mais sobre oração, isso é muito importante. Ter a certeza de que quando nós falamos com Deus, Ele nos ouve. Tantas vezes tentamos falar, mas temos aquela impressão de que ninguém está escutando o que nós dizemos. Ninguém se importa. A Bíblia lembra que Deus, sim, está com os ouvidos sempre abertos para ouvir aquilo que temos para dizer. E mais do que isso, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 23, ele diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade, se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Quer dizer, Deus, além de nos ouvir, também atende às nossas orações. Talvez nesse momento você tenha pensado: agora estou com tudo. Basta orar e todos os meus problemas vão desaparecer. Ó Senhor, eu quero passar de ano. Ó Deus, eu quero ganhar muito dinheiro. Senhor, eu quero ser poderoso. Bem, você sabe que não é assim que funciona. Muitas pessoas pensam que basta dizer as palavras certas ou praticar os rituais certos e tudo o que elas querem vai acontecer. Isso se chama magia e não oração. É mesmo, é? A magia é quando você pratica rituais para conseguir o que você quer, custe o que custar. É quando através de palavras e rituais você tenta controlar Deus ou tenta controlar energias. Tem gente que pratica rituais tentando ficar rico. Tem muita gente que usa amuletos tentando ter sorte. Muitas pessoas têm nas suas casas pequenas estátuas e esculturas achando que elas vão atrair dinheiro e felicidade. Muitos pensam que por dizerem as palavras certas e impor as mãos, vão conseguir a cura de todas as suas doenças. Mas isso tudo é magia, é superstição, não tem nada a ver com a oração. Talvez você esteja pensando: mas pastor, Jesus não disse que tudo que a gente pedir, Deus vai conceder se nós pedirmos em nome dele? Bom, lembram o que eu disse no início? Nós precisamos conhecer Deus para saber como falar com Ele. Em primeiro lugar, Deus não é nosso empregado. Ele não existe para satisfazer os nossos desejos, independente de quais sejam esses desejos. Em segundo lugar, Deus quer o nosso bem e justamente por isso não vai fazer tudo o que nós pedimos. Por isso, a verdadeira oração é feita por aquela pessoa que conhece a Deus e que respeita a vontade dele. Por exemplo, você não pode pedir o mal para alguém. Você não pode, por exemplo, orar pedindo que alguém morra, ou que alguém sofra um acidente, ou que alguém se machuque, ou que alguém vá para o inferno. Deus também não vai te atender quando você pedir coisas que vão te prejudicar, seja no presente ou seja no futuro, ou quando você pedir coisas que vão contra o mandamento de Deus. Por isso é certo que Deus sempre ouve as nossas orações e sempre responde às nossas orações. Agora, é verdade que Ele tem 3 respostas que Ele pode dar para aquilo que pedimos. A primeira resposta é sim. A segunda resposta é não. E a terceira resposta é espera. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, ou Deus pode dizer espera. Ele diz sim quando ele concorda com o teu pedido e ele acha que realmente aquilo é necessário, então ele faz isso acontecer. Ele diz não justamente quando nós pedimos algo que não é bom para nós, mesmo que no momento possa parecer que é. E ele diz espera quando não é o momento de recebermos. É claro que nós não gostamos de ouvir um não e nós não gostamos de ouvir um espera, mas aqui entra o conhecer a Deus. Aquele que conhece a Deus sabe que pode confiar nele em todas as situações. Portanto, se um dia você pediu algo para Deus numa conversa sua com Ele, numa oração, e o que você pediu não aconteceu, não se preocupe.
Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Bem, mas se existem pedidos que são errados ou estranhos e que não deveríamos fazer, quais são os pedidos que são bons e que nós deveríamos fazer? Para nos ajudar com essa dúvida, Jesus nos ensina uma oração muito especial. Certa vez os seus discípulos chegaram para ele e pediram: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista tem ensinado os discípulos dele. E Jesus então disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E naquele momento, pela primeira vez, Jesus disse as palavras do Pai Nosso. Quando a gente tem dúvidas sobre o que pedir, ou quando a gente acha que está querendo pedir apenas coisas de forma egoísta, nós devemos lembrar do Pai Nosso. Não sei se você já percebeu, mas o Pai Nosso ele traz 7 pedidos, que são os melhores pedidos do mundo. Será que você é capaz de encontrar estes 7 pedidos da oração do Pai Nosso? Eu acredito que sim. Pensa um pouquinho e você vai conhecer todos eles. Estes 7 pedidos da oração do Pai Nosso podem ser divididos em 3 categorias. Nesta oração nós fazemos 3 pedidos que são por bênçãos espirituais. Nós fazemos 3 pedidos que são por libertação do pecado e de todo o mal. E nós fazemos um pedido por bênçãos materiais. A oração do Pai Nosso é a oração mais perfeita que existe. Talvez num primeiro momento você até nem perceba a sua profundidade. E por isso que nós vamos ver cada um dos pedidos do Pai Nosso para entender um pouquinho mais o que Jesus está nos incentivando a pedir a Deus, o seu Pai. Agora, uma coisa muito importante na oração do Pai Nosso que eu não sei se vocês já perceberam, a maneira como ela começa. Ela começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas ali Jesus está nos incentivando a chamarmos Deus de Pai. Você lembra o que eu disse no início? Para a gente conversar com alguém é importante que a gente conheça com quem nós estamos falando. Olha só, Jesus já está dando uma informação muito preciosa de que nós podemos falar com Deus como falamos com um Pai. Um Pai que nos ama, um Pai que nos ouve, um Pai que nos atende. Martinho Lutero, no Catecismo Menor, ele explicou essa introdução ao Pai Nosso que diz: Pai Nosso que estás nos céus. Martinho Lutero disse: o que isso significa? Deus quer atrair-nos carinhosamente com estas palavras, para crermos que Ele é o nosso verdadeiro Pai e nós, os seus verdadeiros filhos, para que lhe roguemos sem temor, com toda a confiança, como filhos amados ao querido Pai. A introdução da oração do Pai Nosso não deixa dúvidas. Deus é o nosso amado Pai e Ele quer nos ouvir. E por isso nós podemos orar, conversar com Deus sem ter medo. Podemos contar para Ele tudo que está em nosso coração. Podemos pedir tudo aquilo que precisamos. Podemos ter a certeza de que a resposta que Deus dará aos nossos pedidos sempre será para o nosso bem.